A paz do Senhor, mais uma vez. Aqui que vos falo, pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Hoje, 17/10/2023, estamos aqui mais uma vez para o bate-papo. Hoje, estamos com o tema, a introdução do livro de Gênesis. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo e querido pastor Almir, aqui também do bairro de Plataforma. Ele tem, assim, nos ajudado muito, muitíssimo. E estamos alegres com a sua presença. Hoje estaremos tratando da introdução, né, pastor? Do livro de Gênesis. Você que tem dúvida, você que tem alguma pergunta, deixe nos comentários. E esse vídeo você encontrará no YouTube. Você aciona lá o sino, se inscreve e estará sendo agraciado com essas mensagens. E nesse momento, eu vou pedir para o nosso pastor Almir, ele fazer uma oração para que possamos dar início ao nosso bate-papo com o tema de hoje, a origem, ou seja, Gênesis, a introdução do livro de Gênesis. Pastor Almir. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada lar, livrando-os e guardando sempre, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, queremos, nosso amigo, te agradecer, Pai, porque acreditamos na tua realidade. Acreditamos, Senhor, ó Pai, que nada é vão no Senhor. Acreditamos, meu amigo Deus, que o Senhor é o Deus de riquíssimo amor e que a tua vontade é que todas as almas sejam alcançadas. Amém. Através da tua palavra, Senhor. Amém. Até porque o Senhor é o Deus justo, o Deus de equidade, o Deus que não julgará ninguém sem que primeiro conheça os teus desígnios, a tua palavra, ó Deus, o teu trabalhar para salvar o homem, porque tu és Deus justo. Por isso, alcança o coração daqueles que irão ouvir, meu Deus, esta palavra, e que o espírito, meu Deus, de cegueira espiritual seja repreendido. Amém. Em nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pois então, pastor Almir, introdução do livro de Gênesis. Eu quero começar nesta noite com uma pergunta, pastor. O que é o livro do Gênesis? Pastor, o livro do Gênesis, a palavra Gênesis significa início, começo de todas as coisas. Essa é a palavra Gênesis, né? O que significa o livro do Gênesis. Então, é o início de todas as coisas. Nós vemos a partir do livro de Gênesis, né? É onde nós vamos entender todas as coisas, tudo que Deus fez, né? Tanto nos céus quanto na terra, tudo está primeiramente escrito nos livros de Gênesis. Então, o significado do livro de Gênesis significa começo ou início. É lá que nós vamos encontrar, né, no princípio criou Deus, né, o céu e a terra. Os céus e a terra. Até porque, sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida, elas ficariam sem resposta. É exatamente no livro de Gênesis é quem dá a resposta das indagações, né, primárias das nossas vidas. Da existência humana, da existência de Deus, da existência dos seres espirituais. Tudo está dentro do Gênesis. Né? É baseado exatamente no Gênesis que vem isso. Então, o que acontece? No versículo, como o senhor falou, versículo 1, a Bíblia inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, pastor, o que é interessante é que todo ser humano ele precisa conhecer a Deus, saber quem é Deus. Até porque vamos nos render a esse Deus e automaticamente precisamos conhecê-lo, quem é Deus. É verdade. E quem é Deus de verdade? Deus é um ser, Deus é uma pessoa, né? Uma vez, pastor, quando eu aceitei logo ao Senhor Jesus, eu me lembro que eu andava com uma pessoa no mundo, que ele era punk, né? Não sei se hoje ainda existe isso. Punk é aquele roqueiro que jogava, roqueiro. Né? Então, eu fui evangelizar ele, novo convertido. Eu era novo também. E quando eu evangelizei ele me fez uma pergunta que me intrigou.
E até hoje eu não esqueci dessa pergunta. Ele me disse: Almir, se você me disser quem é o Pai de Deus, eu aceito a Jesus. E eu fiquei, orei rapidamente, digo, meu Deus, me ajuda a dar essa resposta, porque é uma resposta difícil. Mesmo sendo uma pergunta, era, no mesmo tempo, era uma dúvida que ele tinha. Que ele tinha. Sim. Quem é o Pai de Deus? Aí eu me lembrei daquele versículo que está em Apocalipse, eu ainda era novo, mas eu me lembrei que em Apocalipse está escrito, o Senhor dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, eu sou de eternidade a eternidade o Senhor. Ele não tem começo. Não tem começo nem fim, até porque a letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Isso. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então é o fim, início e fim. Isso. E então, quando eu disse isso, Deus então me iluminou para eu dizer, rapaz, na verdade Deus é o princípio de tudo. Não tem como eu te dizer quem é o Pai de Deus, porque Deus não tem pai. Deus é o início e o fim de todas as coisas. E então eu ainda brinquei com ele. Eu digo que se eu conseguisse lhe dizer quem é o Pai de Deus, automaticamente você queria me perguntar quem é o Pai do Pai de Deus. E assim sucessivamente ia ter antes de Deus uma geração de deuses. E não é assim. Deus é o Alfa e o Ômega. Agora, o que é interessante entendermos, pastor, para que a gente saiba a origem de Deus, a existência de Deus, é necessário nós entendermos duas coisas. Duas palavras, elas dão o significado total de quem é Deus. A palavra eterno e a palavra imortal. Eterno e imortal. E imortal. Por quê? O eterno só existe um. Ou melhor, a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só eles são eternos e mais ninguém. Por que Deus é eterno? Porque ser eterno é aquele que não se pode criar. Ou melhor, eterno é aquele que se cria altamente pelo seu próprio poder. E esse é Deus. O Deus, ele altamente se criou pelo seu próprio poder. Por isso que ele é eterno. E diferentemente dos seres espirituais, como os anjos, querubins, serafins, como, enfim, até mesmo hoje conhecido, né? O reino maligno, as trevas, Satanás e seus anjos, as hostes espirituais, as potestades, tudo que está nos céus, que está no mundo espiritual, eles são criaturas. Seres que foram criados. Foram criados por Deus. A Bíblia fala isso em Jó. A Bíblia fala isso em diversos versículos, né, que os anjos e todos os seres dos céus foram criados por Deus. Então, quando eles são criados, eles são imortais, né, porque houve-se uma criação. Eles não se criaram, diferentemente do eterno. Assim como nós somos imortais, né? Todos os seres espirituais, os seres humanos, eles são imortais e somente Deus é eterno. Aí nós vemos a origem de Deus, né? Deus auto se criou pelo seu próprio poder. E ressaltando que quando eu falei que até Satanás e os seus anjos são criaturas de Deus, não é que Deus de imediato criou o mal, embora Deus criou o mal e criou o bem. Isso. Né? Mas nesse caso, Deus não criou diretamente o diabo. Isso. Deus criou um anjo até com uma boa posição celestial. Querubim ungido. Porém, os anjos, os imortais, Deus criou com livre-arbítrio, com decisões que só dependem da vontade. Claro que Deus sabia de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Passado, presente e futuro. Tudo Deus sabe. Nada pode se ocultar aos olhos de Deus. E Deus sabia que haveria essa rebelião nos céus, né? E que esse anjo de destaque nos céus, ele se rebelaria, querendo tomar o lugar do Senhor. Né? Claro que Deus sabia. E por isso que ele se tornou mal quando ele foi expulso, né,
dos céus, ele foi expulso. Apocalipse capítulo 12, né? Houve batalha no houve céu. batalhas no céu. Miguel e seus anjos, né? Pelejaram contra a antiga serpente. Antiga serpente, é. o dragão. Então, exatamente isso. Então, quando Ezequiel também fala isso, né? No 14, né? Isaías também fala dessa questão, né? Então, de todos os seres, eles são seres espirituais. E os seres humanos, eles são imortais. Porque e a razão da resistência de Deus é porque Deus não foi criado. Ele não foi criado. Amém. O salmista Moisés, salmodiando ao Senhor, no Salmo 90, se não me engano, 2, ele diz: antes que nascessem os montes e o mundo e a terra fossem criados, tu és Deus de eternidade em eternidade, ou a eternidade. Então, Deus, ele é eterno. Ele é o princípio de todas as coisas. Glória. Né? Então, ninguém cria Deus. Ele criou-se pelo seu próprio poder, e pelo seu próprio poder, nós vamos ver em outras partes, né, o poder da criação, do poder da palavra de Deus criadora. Então, esse é o Deus, né, que todo ser humano ele precisa conhecer. Aleluia. É o Deus que ele se revela ao homem. Glória. Né, que preparou o homem para se revelar para ele. Aleluia. Gênesis o início, ele nos introduz, a princípio, na história da criação, da terra, dos seres viventes, e também da criação do homem, né? De Adão e de Eva. Me fala um pouco. Antes de eu falar sobre isso, pastor, eu quero ainda terminar a questão da existência de Deus, mostrando que Deus, a Bíblia mostra isso, que Deus ele é um ser pessoal. Ser pessoal. Deus é um ser vivo, pessoal. Ele tem atributos humanos, embora ele seja espiritual, ele tem atributos humanos que demonstram o que é um ser pessoal. Por exemplo, Deus ele tem vontade, ele tem intelecto e ele tem emoções. Essas coisas são o que identifica um ser, né, pessoal, com personalidade. Então, Deus ele tem sentimentos, ele tem emoções e ele tem intelecto. Vontade, Deus tem vontade. Nós vemos que em Romanos 12, 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus tem vontade. Ele é um ser pessoal. Isso. Né? Deus é um ser inteligente. Ele tem intelecto. Ele é inteligente. Ele é um ser intelecto. Né? A Bíblia também nos diz em Isaías 58, não lembro bem se é 2, acho que é 2, que ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso mostrando que Deus é um ser que pensa, é um ser intelectual, é um ser inteligente. Isso. E também a Bíblia mostra, né, num versículo muito fácil, que o Senhor ele tem emoção. O Senhor já se irou. A ira faz parte da emoção. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas em seu favor está a vida. Salmos 30. Então, Deus, ele se emociona. Deus, ele sente tristeza. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Isso. Não porque ele se arrependeu, mas ele se entristeceu pelo caminho que o homem tomou. Deus fez o homem perfeito, mas o homem busca caminho tortuoso que ele, como Criador, ele se entristece. E Deus, ele tem um sentimento emocional de amor. Esse mesmo Deus que se entristeceu com um homem que falhou no seu encaminhar de um caminho perfeito, é o mesmo Deus que diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu dando seu Filho, né? Em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é um sentimento de emoção de Deus, né? Isso mostra que Deus é um Deus pessoal, que tem personalidade. Embora ele seja espiritual, mas ele tem sentimentos. Né? E isso é importante. É claro que Deus ele se entristece quando ele cria o homem para ser perfeito, quando ele cria um homem
pensando em lhe dar um lugar de sossego e de paz, um jardim, um lugar de delícia. Deus se entristece quando o homem prefere dar ouvido à voz de Satanás do que à verdade dele. Deus, ele se entristece com essas coisas, né? Então, tudo que fazemos que está contrário à sua palavra, isso traz entristecimento a Deus, sem dúvida alguma, porque Deus é um ser pessoal, né? Então, a gente devemos ter cuidado em não machucar o nosso Senhor, o nosso Criador, viver de forma que se agrade, né? Que possamos agradar a Ele, porque podemos agradar a Deus. E ele fica satisfeito quando nós fazemos aquilo que é de seu agrado, né? Agora eu me lembrei aqui, pastor, né, que quando Deus disse a Abraão, dá-me teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Não é fácil esperar quase toda uma vida para ter um filho e Deus provar pedindo seu filho. Mas Abraão vai lá até o Monte Moriá e pega o tutele e realmente, por obediência a Deus, ele vai. Quando ele ia matar o seu filho, a voz brada: Abraão, não te faça nenhum mal, porque eu sei que agora temes a Deus. Claro que isso extremamente alegrou a Deus. Não é que Deus não sabia que Abraão ia fazer isso. Deus sabia. Mas as nossas atitudes voluntárias em relação a Deus alegra muito o coração de Deus. Glória. Traz alegria ao coração de Deus. Glória. Né? Então, entre tudo, nós devemos estar sempre lutando para agradar a Deus e entender que Ele tem sentimento. Ele é um ser pessoal. Glória a Deus. Aleluia. É forte, viu? É maravilhoso. E é muito bom, né? Saber dessas coisas. É verdade. Né? Sim, pastor. Continuando. Se conta o livro de Gênesis, né? Sim. Nós já falamos que sem o livro de Gênesis é impossível. As respostas da vida não teríamos resposta diante de muitas coisas, né? As perguntas da vida não teria resposta sem o livro do Gênesis. Antes desse livro ser revelado por misericórdia para mim, eu tinha essa pergunta aqui, você que me escuta e há de me escutar. Eu tinha essa pergunta: quando todo mundo morrer, o que será o mundo? Eu, jovem, com 12 anos de idade ali, eu fazia essa pergunta: como será o mundo quando todo mundo morrer? Aí foi revelado esse livro e aí foi dando direção. Né? Exatamente. Fica à vontade. Exatamente. Ele nos dá a origem, né? Isso. A origem do nosso nascimento. Ele nos dá a origem de onde vamos, para onde nós vamos. Isso. Ele traz a origem de todas as coisas, o conhecimento de todas as coisas. Tudo se inicia no livro de Gênesis. Isso. E o que é o interessante? Quem escreveu o livro de Gênesis? A Bíblia mostra que quem escreveu o livro de Gênesis, né, não vamos lembrar do versículo, mas em pleno caminhado do povo de Israel no deserto, né, Moisés começa a escrever entre o deserto, entre o Egito e o deserto de Sinai. Ele começa a escrever, se eu não me engano, não sei se é Êxodo 24, ele começa a escrever todas as coisas que Deus mandou que ele fosse escrever. E ele começa a escrever, principalmente os 5 livros, Pentateuco, né, que é chamado de Pentateuco. De autoria de Moisés. De autoria de Moisés. E o que é interessante, pastor, isso é muito lindo. Moisés começa a escrever no livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E aí ele vai mostrando tudo. Mas o que é mais interessante é como Moisés ele poderia escrever acerca disso. No princípio criou Deus os céus e a terra, se ainda não existia nenhum ser vivente. Através de uma inspiração, né? Através da inspiração de Deus. O que é uma inspiração? A inspiração é o pensamento de Deus derramado dentro do homem. Isso é uma inspiração, entre outras coisas. Mas o que me chama mais atenção é Deus derramar a sua revelação ao homem. Então, Gênesis, como toda a Bíblia, né, os 66 livros, elas são inspirados por Deus. Deus inspirou os homens para que escrevessem não só o Gênesis,
mas toda a sua palavra. Então, isso é muito interessante, porque muita gente não sabe. Muita gente diz, quem escreveu a Bíblia foi os homens. Sim, foi os homens, mas os homens inspirados por Deus. Deus coloca dentro do homem a sua vontade, o seu conhecimento, a fim de que toda a humanidade tenha conhecimento das origens e de todas as coisas. Esse é o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, que quer se revelar ao homem. Faz questão de se revelar. Então isso é muito interessante, essa inspiração divina. Em 1 Pedro 1,21, diz que a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, ou nunca foi de particularidade de homem algum. Mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então é Deus comunicando ao homem o que o homem não viu. E o que é o mais interessante, pastor? Que falando não só do Gênesis, mas de toda a Bíblia, o que é interessante, Deus levou cerca de 1.500 anos para que a Bíblia fosse escrita. 66 livros, cerca de 40 autores. De diferentes épocas. De diferentes profissões, de diferentes graus de instruções, porque teve pescadores, Isso. Teve reis, teve doutores, criadores de gado, profetas e o milagre. Quando reúne todo esse livro, sentiu uma harmonia. A harmonia, nada está fora do seu lugar. De Gênesis a Apocalipse, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há uma harmonia completa. Glória. Só Deus faz isso. Aleluia. Nenhum homem pode em determinada época querer fazer um livro que vai testificar porque não testifica. Por isso que a Bíblia é uma inspiração de Deus. E esse livro, ele vem atravessando séculos e mais séculos, sem contar que nos primeiros séculos os exemplares, muitos foram queimados. Ele poderia ser interrompido, né? Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou até nós esse livro, que antigamente era chamado de pergaminho, né? Pergaminho, já. Ou papiro. Papiro. Né? É o material que era escrito, né? Os materiais. E uma das coisas que, quando eu lembro disso, pastor, eu vejo 1.500 anos, Deus, ele gradativamente, com todo cuidado, sem pressa, ele cria a inspiração para toda a humanidade conhecê-lo. Porque a Bíblia diz que certa vez os religiosos, se eu não me engano, os fariseus e saduceus, eles queriam prender Jesus. Está lá em João 5,39. Sim. Né? A partir ali do 5, por causa de um milagre, eles queriam prender o Senhor Jesus. Porque eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E é interessante que o Senhor Jesus olha para ele e diz: vocês examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. São elas que dizem quem eu sou. É por isso que ninguém, pastor, ele pode crer em Deus e na Bíblia não. A Bíblia e Deus, ela é unida. A Bíblia é a boca de Deus. É Deus falando ao homem em todo tempo. Em todo tempo. Eu costumo dizer aquilo que é real. Todo e qualquer problema, busca aí que você acha a solução. Amém. Tudo aí tem a resposta. E o que é o melhor, pastor? Depois que a Bíblia foi escrita, as gerações futuras, depois que a Bíblia chegou até o homem, deveriam ser as melhores gerações de todos os tempos. Porque esses homens, eles foram um canal inspirados por Deus para que a Bíblia fosse se criando. Mas hoje nós temos a ciência da Bíblia, porque esses homens foram usados por Deus para deixar as revelações divinas. Hoje nós deveríamos ser muito melhor no conhecimento bíblico, porque hoje nós temos noção de todas as coisas. Aqueles homens estavam fazendo a história bíblica. Hoje nós conhecemos, quando nos dedicamos, através de uma dedicação de ler, o Espírito Santo, o Espírito do conhecimento e da revelação, vem sobre nós e nos ilumina. Mas isso, nós, principalmente crentes, precisamos nos doar.
a ler as Escrituras. A ler as Escrituras, para que tenhamos revelações e revelações de Deus, revelações fundamentadas para nossas vidas, para ajudar outras pessoas, para esse tempo, para entender as razões de tudo, porque tudo está dentro das razões. Glória a Deus. E Deus, ele leva 1.500 anos para entregar A compilar, essa maravilha, a compilação. para que essa palavra que revela quem ele é pudesse estar na mão dos homens. Então, isso é muito lindo. Deus, ele quer se revelar ao homem, mas o homem precisa se dedicar ao conhecer a sua palavra. O homem precisa se entregar. A Bíblia chega a dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz Para o meu caminho. Então, isso significa que ela não foi criada para ficar em cima do estante, Não, de jeito nenhum. aberta no salmo como amuleto. Não, de forma alguma. E não é para abrir com sorte. Tem muita gente que diz, vou abrir aqui. Uma não, palavra. Não, a Bíblia é para ser lida passo a passo, meditada, pensada demoradamente cada versículo, né? Até porque aqueles que se dedicam a conhecer a palavra, o próprio Moisés, se eu não me engano, né, no Salmo 105, não lembro. Não foi Moisés, não. Salmo 105, está escrito, Salmo 119. Isso. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então, essa palavra nos livra de pecar contra Deus, quando nós deixamos ela arraigada em nosso coração. Nós criamos temor e tremor em fazer qualquer coisa, porque sempre a palavra será manifesta quando nós formos fazer qualquer coisa errônea. Essa palavra nos alertará, até porque o Espírito Santo, ele existe e ele também acompanha, porque ele é a própria palavra. E ele nos ajuda, né, a criar em nós um temor e tremor. Quando nós lemos, essa palavra ela está arraigada em nosso coração. E outra coisa, a veracidade da palavra, pastor. A veracidade e a confiabilidade, né, pastor? Até hoje, em pleno século XXI, se descobre na arqueologia coisas da Bíblia. Até hoje, no século XXI, os escritos históricos dos pergaminhos e de outras coisas, de pele de camelo, são achados pelos arqueólogos, mostrando a existência real do que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Até hoje, pastor, Israel existe e os feitos de Cristo, a Jericó, as cidades ainda hoje existem e vão existir, mostrando que esta palavra ela é fiel e verdadeira. Então, eu não sei como alguém ainda diz que a palavra ela é feita por homens, né? Mas também tem uma coisa, sem pedir a Deus fé, o homem não pode conhecer a Deus. Verdade. Porque palavra, Deus se manifesta através de fé. Eu não preciso ver Deus para acreditar que Deus existe. Aleluia. Eu não preciso ver Deus para acreditar que Deus criou todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo, se eu não me engano, 19, versículo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Então nós podemos ver Deus. A criação, se olharmos, ficamos inexcusável. Não há desculpa, porque vemos Deus na sua criação, através, né, totalmente fora de teoria e especulações. Né? O homem cria especulações com suas teorias, que o mundo veio do Big Bang. Sim. Existe, acho que é cinco no mais aceitas teorias, mas todas elas não são satisfatórias. Nem chega a nenhum princípio. Não pode do que o que a palavra diz. Mas para isso é necessário fé. Fé, para que se acredite, né, que essa palavra ela é fiel e verdadeira e que ela é a palavra de Deus. A Bíblia. Só para você que já pegou o estudo pelo caminho aí, estamos hoje tratando da introdução do livro de Gênesis. Aqui com o nosso pastor Almir. Mais uma vez, o mesmo estava tratando em um bate-papo passado do livro de Mateus 24.
E hoje é livro de Gênesis, é a introdução do livro de Gênesis. Tá uma maravilha. Continue, pastor. Amém, pastor. Então, né, sem o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né, as grandes perguntas da vida, ela não poderia ser respondida sem que se conheça o gênero, ou sem que o livro de Gênesis, como toda a palavra, mas como estamos falando de Gênesis, né, nós ficaríamos sem respostas até hoje. Né? Pastor, eu me lembro que uma das coisas que me levou a Deus foi exatamente a intensidade de querer ter uma razão para viver. A intensidade de querer entender as coisas que eu não entendia. Para que nós viemos no mundo? Para onde nós vamos depois que morremos? Essas perguntas ficavam em minha cabeça o tempo todo. Eu sempre me perguntava. Até que um dia eu sofri um baque muito grande na minha vida. E essa palavra ela precisou realmente entrar de uma forma rasgando meu coração. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe veio a falecer. Ela se suicidou debaixo de um trem, se jogou debaixo de um trem. E daquele dia em diante, pastor, eu perdi a vontade de viver. Eu comecei a acreditar que o homem ele era descartável. Eu comecei a acreditar que, para que existir? Para que viver? Se o homem cresce, nasce, cresce, morre e acabou aí. A minha convicção era que depois da morte, até o mundo diz isso, só se vive uma vez. Se você diz a alguém que vai para o céu, alguém diz só se for da boca do leão. Eu também dizia desse jeito. Porque eu não tinha essa resposta de que o céu é verdadeiro. Eu não tinha a resposta de que após a morte segue-se o juízo. Eu não tinha a resposta de entender que toda a malignidade do mundo é exatamente por causa de nós próprios, através da desobediência de Adão e Eva. Então, tudo que sofremos é porque nós mesmos preferimos dar ouvido à voz de Satanás do que à voz de Deus. Então, tudo está dentro de um processo. Não é que Deus fez o homem para que o homem sofra. Não, Deus fez o homem para ser feliz, mas eu não tinha essas indagações. Essas respostas para as minhas indagações. Então, eu comecei a pensar, se viver é isso, então eu vou viver de qualquer jeito. Comecei a usar droga, comecei a me jogar na bebida, comecei a viver de forma que, né, como diz um, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixando a vida me levar. Sim, sem esperança. Sem esperança alguma. Drogado quase todos os dias. Vendia peixe naquela época, 15 anos de idade. Não tinha sustentação alguma. Pai e mãe é aquilo que nós temos abaixo de Deus de precioso na terra. E imagine um adolescente de 15 anos se vendo sozinho. Tinha família, como tem família. Mas ninguém, ele substitui pai e mãe. Ninguém. E eu fui para ali, fui para aqui, fui para lá, mas a decepção continuava dentro de mim. A tristeza continuava dentro de mim. Então eu encontrei refúgio, como muita gente, né, lamentavelmente, que precisa acordar para entender que Deus existe, pode modificar vidas. É verdade. Né? Muita gente encontra soluções nas drogas, de problemas. Encontra soluções na bebida. Ilusão. Eu costumo dizer, pastor, porque eu já levei algumas dezenas de pessoas passando de recuperação, e eu costumo dizer que a maioria das pessoas que elas estão jogadas nesses lugares que chamam-se de lazinha, que são bebidas, sim, pessoas drogadas, geralmente são pessoas frustradas. Uma boa parte delas. São pessoas que colocaram a expectativa em algo, colocaram como família. E não foi correspondido. E não foi correspondido, exatamente. Eles colocaram o fundamento da vida em família, em mulher, em marido, em pai, em mãe. E quando houve, né, uma decepção em relação a isso... Não conseguiu administrar. Administrar muito bem. Porque eu sei que é assim, porque eu vivi isso. Eu não consegui administrar a perda porque eu só conhecia Deus de Deus. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu não tinha um refrigério real de Deus. Porque Deus ele não quer
simplesmente que o homem chame e diga que tem fé. Deus quer um relacionamento íntimo com o homem. É aquilo que eu já falei outra vez, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus quer ser íntimo, Deus quer poder chamar meu amigo Afonso, porque Deus existe, meu amigo Almir, Deus quer poder chamar-nos de amigo, né? Então, Deus não quer somente uma palavra, um chamar superficial dele. E era o que eu fazia. Eu só tinha Deus de lábios, mas o coração afastado. Porque na minha mente, Deus é bom, gente boa. Mas Deus não me importa se eu fizer as coisas erradas. Só que eu me enganei com isso. Deus, ele se importa quando eu faço errado. A Bíblia diz que o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Para que Deus não ouça e não estenda as suas mãos para abençoar o homem. O homem que vive no pecado, ele fica distante de Deus. Então, dentro dessa situação, pastor, eu me joguei, né, no alcoolismo, me joguei nas drogas, e chegou um tempo que as pessoas começaram a dizer, mas rapaz, você é tão jovem, como pode você jovem, está se acabando, tal. E foi uma vida de 12 anos. Com 27 anos eu conheci a Cristo. O Senhor me chamou. E o Senhor me chamou exatamente por meio da sua palavra. Pastor, eu costumo dizer que eu fui crente antes de aceitar a Cristo. Por quê? Eu me lembro que, na época, né, tinha aqueles jogadores que era alguma coisa de Cristo. Né, foi 1982 isso, de 82 para cá. Né, Atletas de Cristo. E eu me lembro que tinha um jogador chamado Silas, que ele criou um livro, né, não sei se em conjunto, Força para Viver. E eu pedi aquele livro porque eu estava sedento, eu queria mudar no fundo. No íntimo eu queria uma mudança, eu queria uma chance. E eu pedi esse livro, Força para Viver, eu fiquei todo alegre, o correio trouxe, eu todo alegre. Só que quando eu abri o livro, só tinha mais falando de versículos. Como eu não conhecia a Bíblia, ficou um pouco vago para mim, porque eu não conhecia os versículos. Né? Então, mas continuei investindo. Consegui aquele que chamavam de canivete, né? O Novo Testamento, aquele pequenininho, Testamento de bolso. De bolso. E eu me lembro que algumas vezes eu muito drogado, pastor, chorava. E eu dizia a Deus, eu sou uma fraude. O nego me vê alegre, mas eu sou uma mentira. O senhor sabe que eu estou sofrendo muito. E um dia eu abri esse livrinho, né, o Novo Testamento, e eu vi ali a chamada dos apóstolos. Só Deus faz isso, o Espírito Santo faz isso. Eu sei que eu entendi o chamado dos apóstolos. E quando eu entendi, eu comecei a chorar mais alto e disse, Deus, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não chamou esses homens de verdade? Por que o Senhor não me chama, Deus? Por que o Senhor não me chama? E daquele dia em diante, eu entendi que Deus estava trabalhando em meu favor com graça. Glória. E eu comecei a entender. Eu digo, ai Deus, eu não consigo de mim mesmo largar a droga. Eu disse isso a Deus, sem conhecer a Deus. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Mas aqui entre nós dois, a partir de hoje, tudo que eu faço em demasiado, eu vou fazer pela metade. Porque a partir de hoje, ninguém sabe, mas eu sou crente, só nós dois sabemos. Foi. Isso é graça e obra do Espírito Santo. E eu me lembro que no dia que eu me converti, pastor, eu subi. Quando eu subi, que eu passei por a casa de um colega, ele fez, Almir, tem 2 vodkas aqui, tem uns peixinhos fritos, isso de manhã cedo. Aí eu fiz, ai Deus, um eu tomo, o segundo não. Porque negociando com Deus, eu sou crente. Né? E interessante, eu fui lá, bebi. Quando ele veio, vamos abrir outro, eu digo, não, para mim tá chocolate, eu digo, já chega, só vou tomar mesmo uma só. Aí desci, me lembro que eu desci de casa, desci da casa dele, cheguei na casa da a irmã Elba, né, a saudosa irmã Elba, nossa irmã em Cristo, esposa de Edmundo, né, a mãe de Cíntia, Patrícia, Ricardo, Netinho, né. Quando eu cheguei lá, estava tendo um culto, eu chorando, eu entrei já chorando. Entrei, abri a porta, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Eles começaram a orar por mim. E pastor, isso é milagre.
Quando eu estou lá chorando, dizendo que não aguentava mais, bateram na porta. O bispo Edenilson da feirinha bateu na porta, aí fez, rapaz, eu estava lá em Piripiri agora, no centro de recuperação, e Deus me disse, vai em plataforma, que tem uma alma para você trazer para aqui. Quando ele disse isso, ele está contando isso para o pessoal e eu aqui chorando. Ele foi, eu fui ali, fulano, não foi, fui ciclano, não foi, digo, sou eu, rapaz, Deus mandou você vir me buscar, né? Sou eu, rapaz. Aí comecei a chorar, me derramando de lágrimas. Aí ele fez, se é você, vamos para lá agora. Eu digo, vamos. O velho Almir, infeliz, meu Deus, miserável, com um cabelo amarrado, que era assim, um cabelo amarrado, um cabelo grande amarrado com a fita. Eu gostava de andar descalço, uma calça que andava até sozinha, né? De tão surrada que vivia, uma jeans. Eu me lembro, eu gostava de andar descalço, parecendo mesmo maltrapilho, até porque eu era escravo de Satanás. Com certeza. Era um escravo de Satanás. É assim que a gente é, quando a gente não conhece a Cristo, né? E aí eu disse a ele, rapaz, vou calçar sandália. Ele disse, olha, Deus disse, venha como está. Eu digo, Deus disse isso, então eu vou assim mesmo. Aí fui chorando, daqui de plataforma até Piripiri. Ainda zoado, travadão. E eu me lembro que me botaram em uma cama lá, eu dormi. Depois, na hora do culto, me acordaram. Pastor, eu não vi a hora de aceitar Jesus. Toda hora cantava indo, e eu me alegrando ali. E eu fazia assim, e agora, quando fez o apelo, eu estava lá ligeiro. E até aqui me ajudou o Senhor. Glória. O Senhor me selou, né? Glória. E eu amo esse Deus. Eu fui a Deus por uma necessidade, porque eu não aguentava mais essa vida desgraçada. E hoje eu permaneço em Deus, porque o Senhor é tudo na minha vida. Deus, ele me dá resposta para tudo, ele me ensina todas as coisas e ele me mostra que o céu é real. Então, jamais eu posso abandonar esse Deus, ou jamais podemos abandonar esse Deus, por qualquer que seja o motivo, né? Esse Deus existe, nós já vimos isso, né? Então, é muito gratificante servir a Deus, Aleluia. Conhecer a Deus, prosseguir em Deus. Glória a Deus. Com as considerações finais, o que o senhor, com esse testemunho, o que o senhor diz para os seus ouvintes, pastor, nessa noite? Pastor, um dos versículos que foi chave na minha vida, até porque era o tema do centro de recuperação, era João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Versículo 36. E se, Glória. pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dedique a sua vida, mesmo que não seja crente ainda, a ler a palavra de Deus. Busque aceitar a Jesus. Não diga, porque nós ouvimos muito isso, eu não estou preparado. Ninguém está preparado, pastor. Ninguém está preparado e ninguém vai se preparar. Se continuar dizendo isso, não se prepara, porque nós não podemos de nós mesmos nos autos nos libertar ou nos autos nos preparar. Mas Deus, ele vê em nós a vontade de querer uma vida nova e ele nos ajudará, porque Deus conhece o coração e ele trabalha na sinceridade do coração do homem. Faça isso. Não deixe que o tempo passe, né? Porque eu costumo dizer, pastor, que nós somos trino. Todo ser humano ele é formado de uma tricotomia. Corpo, Espírito, corpo e alma e corpo. Aleluia. Eles têm que estar preservados para Deus. Glória. O Espírito é a parte de comunicação entre o homem e Deus. O homem que ele não procura Deus, quando eu digo homem, eu falo generalizado, o homem e mulher, o ser humano que não procura Deus. O seu espírito está morto em Deus. Porque é a parte de comunicação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E só através desse espírito em avivamento com Deus é que ele tem vida. A alma é o psique, é a parte de administração da vontade, dos sentimentos e das emoções do homem. Nós somos responsáveis de administrar as emoções. E essas emoções têm que ser administradas em Deus. É o centro das emoções. Glória a Deus. É o centro de comando, é a alma. E ela precisa, né, estar sempre pensando em Deus. Glória. Maria um dia disse, minha alma engrandece ao Senhor.
Aleluia, olha que coisa linda. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Há uma ligação quando há uma comunhão. Espírito, alma e corpo. O corpo santificado para Deus, preparado para Deus. Não usar as mãos para nada que seja pecado, os ouvidos para ouvir coisas maliciosas que desagradam a Deus. Preservando o corpo, o espírito e a alma, nós vamos viver uma vida plena ao lado do Senhor. E após a morte, estaremos com Ele. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, estamos encerrando. Hoje tratamos do livro de Gênesis, introdução do livro de Gênesis. É bem provável que estaremos também com a parte primeira, né? Parte primeira, entrando pelo livro de Gênesis, onde vamos estar estudando a história de Noé, Abraão e aí sucessivamente. Mais detalhe, né, sobre a criação dos mundos, sim, sim. O homem, né, que são os 2 primeiros capítulos, sim, que falam sobre isso, né? E entre outras coisas do Gênesis, né? Nós vamos ver dentro do Gênesis uma coisa que é muito interessante. Isso. Né? Após o pecado, aparece a figura de Jesus Cristo, sim, né? Ainda ali no jardim do Éden, a promessa da semente, né? Da semente da mulher que nasceria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o que é algo muito importante para toda a humanidade entender. Isso. Né? Porque muita gente não sabe por que eu tenho que aceitar a Jesus. É verdade. As pessoas dizem, eu já tenho Jesus, mas vamos entender que é muito mais do que dizer eu tenho a Jesus. É verdade. Né? O porquê Jesus veio, para que Jesus veio, o que Jesus produz na vida do homem, para onde Jesus leva o homem. Isso, né? Tudo estará no próximo capítulo. Quero agradecer, pastor, mais uma vez, a sua presença. Tem sido uma bênção na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém. Que Deus continue te abençoando. Fica com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.